Alô, amigos, bom dia. Estamos aqui nesse dia 8 de janeiro de 2024. Estamos aqui, Rádio Brasil Cidadão, Maurício Menezes, o radialista e o proprietário da rádio, que é uma rádio da educação. Vocês sabem que a Rádio Brasil Cidadão, ela carrega uma obra de 32 anos, que é a obra da pedagogia da sustentabilidade, que é a obra que traz a alfabetização comportamental. Então estamos aqui hoje na Rádio Brasil Cidadão, vamos fazer uma entrevista com uma pessoa que se dedica à educação no Brasil há 32 anos, que é Maurício Menezes. Traremos aqui a pessoa física de Maurício Menezes. Queremos dizer aqui que a Rádio Brasil Cidadão não se responsabiliza pelo que falam aqui as pessoas que são convidadas ou os seus entrevistadores. Então estamos aqui chamando Maurício Menezes. Chega aí. Oi, eu queria agradecer à Rádio Brasil Cidadão a esse convite que me faz para estar aqui nesse 8 de janeiro de 2024, falando acerca desse dia, que é uma data que tem que ser sempre lembrada. No meu entender, de Maurício Menezes, pessoa física, um educador, não é uma data para ser comemorada, é uma data para ser lembrada, nunca esquecida. Como disse aí o entrevistador, a responsabilidade de tudo que eu falo aqui é minha. Maurício Menezes, 77 anos, engenheiro que dedicou toda a sua vida profissional ao longo de 40 anos às telecomunicações. Trabalhei na CTB canadense, trabalhei na Telerge estatal, trabalhei na Embratel nacional, trabalhei na Embratel MCI Workcom americana, trabalhei na Embratel Telmex mexicana e me aposentei ao longo de 40 anos de telecomunicações e estou há 32 fazendo a obra da pedagogia da sustentabilidade, que é a única obra no planeta Terra que foi feita a pedido da Carta da Terra de 1992, na Rio Eco 92, e ratificada em 2001 na Holanda. Foi determinado que se fizesse a pedagogia da sustentabilidade. A única obra no planeta é a nossa obra, é a obra que a Rádio Brasil Cidadão apresenta ao Brasil através da Rede Brasil Cidadão. E é em nome dessa pessoa física, de Maurício Menezes, que eu estou aqui para falar que essa data não é uma data para ser comemorada, é uma data para ser lembrada, é uma data para ser nunca esquecida. Eu quero dizer a vocês que eu, com 17 anos, eu estava num trem da Central do Brasil, em 1964, saindo de Piedade para ir para a Central do Brasil, para depois pegar o ônibus até Botafogo. Eu estudava no Colégio Piedade, estava no 3º ano científico, em 1964. Eu faria 18 anos em junho, e isso foi antes, foi entre abril e junho. Eu estava indo para a Central do Brasil com mais 2 amigos, um deles ainda está vivo, o Marcão, e quando chegou ali por estação de Engenho Novo, Sampaio, um grupo de jovens do ginásio foram andando pelo trem, quebrando aquela pá que era de madeira, aquele ventilador que era de madeira. Passaram por nós, quase 50 alunos, e foram embora pelo trem afora, quebrando. Nós estávamos ali em frente a uma senhora, nós 3 parados, até comentamos o absurdo do que estavam fazendo, nós quietos ali ficamos. Quando passou uma estação próxima, um senhor encostou do nosso lado, e quando chegou na estação do Maracanã, entraram os PEs, que eram os policiais do Exército, os famosos Catarinas, homens de quase 2 metros de altura, tudo de olhos azuis, nos cercaram, e o senhor que estava do nosso lado falou assim: foram eles que quebraram o trem. Ele era um infiltrado, ali em 1964. A senhora começou a falar que estava na nossa frente, que não fomos nós, que nós estávamos quietos, e fomos levados. Descemos assim, na estação da Central do Brasil,
carregados até aquela delegacia que está lá na Central do Brasil. Ficamos ali, de pé no corredor, eu, Marcão e um outro amigo que nunca mais eu encontrei. Eu encontro o Marcão porque o Marcão depois trabalhou comigo a minha vida inteira de telecomunicações e está vivo como eu. Ficamos ali em pé no corredor de 7h30 da manhã até a noite. Eu não sei bem se foi 10 horas da noite ou se foi 9 horas da noite. E passavam por nós, os policiais, e só falavam assim: papai e mamãe nunca mais vai ver neném. Ficamos ali naquele martírio mental e às 10 horas da noite, na época, o Gama Filho, que era o dono do colégio, que depois virou senador da República, o Gama Filho foi lá nos tirar e nos liberar. No dia seguinte, o Gama Filho falou que nos expulsaria do colégio, a menos que nós disséssemos quem é que estava fazendo o quebra-quebra. E eu sugeri a ele que ele fizesse o contrário, que ele reunisse todo o colégio no pátio de manhã e perguntasse quem é que fez o quebra-quebra, porque se não se apresentasse, nós seríamos expulsos do colégio. Como ninguém se apresentou, nós fomos e denunciamos quem eram os líderes daquele quebra-quebra, que foram as pessoas que foram expulsas do colégio. Então, isso aconteceu em 1964. Eu passei muitos anos na minha vida sem dormir, acordando de madrugada. Em 1969, poucos anos depois, quando entrei para CTB, eu fiquei muito preocupado de ser rejeitado na hora de correr a minha ficha limpa. Graças a Deus, aquilo não pegou. Talvez se eu não tivesse um Gama Filho na minha vida, eu tivesse sofrido tudo que a ditadura fez em muita gente. Então eu sei o que é isso. Sei muito bem desde os 17 anos. Nunca pedi nenhum dinheiro ao governo, nunca pedi pelo martírio que isso me levou ao longo de mais de 2 décadas, acordando de madrugada. Bom, enfim, a vida anda. Eu comecei em 92 um trabalho que é um trabalho educacional, um trabalho educacional. E esse trabalho educacional de 32 anos, eu estou aqui com a camisa hoje da comunidade, porque a prioridade nossa é tratar o assunto da educação, a alfabetização comportamental, principalmente no segmento educacional. Então, a nossa obra tem 32 anos, é uma obra educacional. Alfabetização comportamental, dando prioridade nisso em todo o segmento educacional. É a educação que vai transformar o Brasil. Não é se tirar o político A, não é se modificar o Supremo Tribunal Federal, as pessoas que estão lá, não é mudar o atual presidente do Senado ou o presidente da Câmara, não são esses atos isolados que farão a mudança do Brasil. A mudança do Brasil só ocorrerá com uma profunda transformação na educação brasileira. E essa é a nossa prioridade. E a nossa prioridade sempre será o segmento educacional, que desde 2014 nós os alimentamos, não só no Brasil, como as 125 maiores universidades do planeta, como principalmente as comunidades, né, de área de vulnerabilidade social, onde estão os maiores excluídos, no lixo, na água, no esgoto, na segurança e principalmente na alfabetização comportamental. Então, eu agradeço muito a oportunidade da Rádio Brasil Cidadão de eu estar podendo falar sobre esse dia. E volto a dizer, não é um dia de comemoração, é um dia para se lembrar de tudo que nós temos que fazer diferente. E em falando diferente, essa obra da educação de 2014 ao final de 2018, eu a dividi metade do tempo para a obra e metade do tempo no combate à corrupção. Saí, botei uma roupa de policial, comecei na Cinelândia toda quarta-feira, em frente à Câmara de Vereadores, na Praça do Povo, combate à corrupção. E dali, rodei o Brasil inteiro,
em todas as grandes câmaras de vereadores em todos os estados brasileiros e em quase 100 municípios de grande porte, estando lá presente, combatendo a corrupção. A praça é do povo. Isso ao longo de 5 anos, com o meu dinheiro, porque até hoje a obra da Rede Brasil Cidadão não pegou um tostão de nenhum governo federal. Então, eu queria dizer que ao longo de 5 anos no combate à corrupção, nós conseguimos mudar os ares do Brasil, conseguimos prender muito corrupto, político corrupto, vereador, deputado, senador, presidente de Câmara, governadores, até presidente da República. Infelizmente, tudo isso parece que está sendo dissolvido, né, como uma pedra de gelo posta ao sol. A única solução é a educação. O tempo andou, a gente viu nas últimas eleições o rasgar da Constituição em várias oportunidades, e sempre eu me posicionei como pessoa física no Instagram, no Facebook e em todas as mídias, TikTok, contra o rasgar da Constituição. Sempre eu me posicionei contra a perda da liberdade, eu sempre fui oposição ao comunismo, e chegou a um ponto tal que no dia 5 de janeiro, tão indignado com a perda da nossa Constituição, não tem nada a ver com eleições, não tem nada a ver com urna eletrônica, não tem nada a ver com nada. Eu até que sou uma pessoa que eu digo, o melhor governo que eu vi para o Brasil foi o governo Bolsonaro, mais íntegro, mas com alguns erros que eu não cometeria. Não, em relação à pandemia, eu acho que ele foi perfeito. Eu também faria a mesma coisa. Em relação ao combate à corrupção, idem. Mas teriam outras coisas que eu não faria igual. Eu não sou um bolsonarista. Eu sou um do direito. Não sou um da esquerda nem da direita. E é por ser do direito que eu estou aqui fazendo essa gravação para a gente comemorar esse dia. Então, dando sequência aqui, que a Gigi acabou de chegar, que é a minha netinha de 2 anos e meio, é por essa geração que eu estou na luta aos 77 anos. Eu, no dia 5 de janeiro, eu estava dizendo, eu fui ver os preços de passagem para Brasília. Eu queria... Tá. Eu queria estar em Brasília no dia 8 de janeiro, pela defesa da Constituição, pela defesa da liberdade. Mas, infelizmente, os preços de passagem de avião eram mais de R$5.000, e para mim foi uma coisa assim, impossível. Mas eu queria por ela, pela geração dela e das futuras, para que haja uma transformação da educação, para que a gente tenha um Senado diferente, para que a gente tenha uma Câmara diferente, para que a gente tenha um Supremo diferente, para que a gente tenha um Brasil diferente, um sistema educacional diferente. O culpado não é o Alexandre de Moraes, gente. O culpado é uma educação combalida que o Brasil tem. Essa é a nossa realidade. Enquanto a gente não investir nisso, nós não vamos mudar esse cenário. Infelizmente, eu não consegui ir para Brasília. Eu gostaria de estar lá naquele momento, sentir aquela energia de um povo que estava lutando por um não rasgar a Constituição. Infelizmente ou felizmente, eu não sei até hoje, eu não fui. E um dos dias mais tristes da minha vida, talvez semelhante àquele que me prenderam na Central do Brasil injustamente, e que meu único sentimento era de ódio, de raiva, e que um dia fazer advocacia e ser contra aquele delegado que estava me prendendo. Mas, infelizmente ou felizmente, eu não fui. Mas o sofrimento de ver aqueles brasileiros patriotas presos injustamente, isso dói e doeu muito. Então, eu não digo que seja como o Holocausto alemão, mas eu digo que esse foi um Holocausto brasileiro. Ali se matou a liberdade e a Constituição. E a educação é a única que tem condição de fazer a ressurreição desse povo. Encerro aqui essa gravação, agradeço à Rádio Brasil Cidadão pelo convite, inclusive com a presença da minha netinha Gigi maravilhosa, e volto a dizer, a Constituição não pode ser rasgada e a liberdade muito menos cerceada.
nós temos que ter o direito de estar aqui falando sobre tudo que é importante para o Brasil. Eu agradeço muito à Rádio Brasil Cidadão de me ter permitido falar essas palavras. Volto a dizer, 8 de janeiro não é um dia para se comemorar, é um dia para lembrar tudo que não deveria acontecer. Eu ainda não vi um daqueles infiltrados que apareceram depois com G. Dias e aqueles descendo as cordas com o rapel. Eu ainda não vi uma daquelas pessoas aparecer como presa para mostrar ao Brasil qual foi a verdadeira ocorrência daquele 8 de janeiro. Muito obrigado à Rádio Brasil Cidadão pela oportunidade. Então, tivemos aqui com o Maurício Menezes apresentando aqui o seu 8 de janeiro. Foi um prazer muito grande. E volto a dizer que a responsabilidade de tudo que foi dito é de Maurício Menezes e não da Rádio Brasil Cidadão. É para você, é por você, mas tem que ser com você. Gigi, obrigado pela presença aqui.